Oi, turminha do sétimo ano, voltando para a nossa segunda parte da correção das nossas atividades. Tudo bem com vocês? Um beijo, turminha, estou morrendo de saudade de vocês. Então, vamos lá dar continuidade à nossa correção. Então, ó, nós paramos na página 74, na questão de número 4. Nós vamos dar agora continuidade a essa correção. E tá bem aqui no nosso slide. Nós vamos ler de forma bem pausada, prestando bastante atenção no que o texto ele nos sugere, o que ele vai dizer, que a partir da leitura desse texto nós vamos conseguir obter as respostas nas questões que ele pede. Então vamos lá. Na questão de número 4, ele nos dá um texto que diz o seguinte: a dengue é uma doença virótica cuja transmissão ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Esse mosquito age como um vetor, ou seja, um agente que transporta o vírus até o hospedeiro a ser parasitado. Nesse caso, o ser humano. Como ainda não existe uma vacina eficaz contra o vírus causador da dengue, a melhor forma de evitar o contágio é combater o mosquito vetor. Para isso, pode-se utilizar um método chamado de controle biológico, que consiste na utilização de inimigos naturais ou parasitas específicos para conter a população desejada. Por exemplo, a bactéria Bacillus thuringiensis pode ser utilizada para controlar as populações de Aedes aegypti, pois as toxinas produzidas por ela provocam a morte das larvas desse mosquito. A grande vantagem da utilização de inseticidas biológicos é que eles agirão somente sobre populações específicas, não afetando outras espécies ou o ambiente. Baseado em seus conhecimentos e no texto acima, responda. Vamos lá para ver o que ele pede. Na letra A aí, ele pede, além do controle biológico, que outras atitudes podemos ter para evitar a proliferação do mosquito vetor da dengue? Bom, essas atitudes a gente sempre ouve falar em campanhas que trabalham fortemente essa questão da prevenção da proliferação desse mosquito para poder ter o controle, tá, da incidência dessa doença. Então a gente vê aí algumas atitudes, a gente vê aí algumas formas de prevenção que vemos até mesmo no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, que vai ser evitar o acúmulo de água, ó, em recipientes que vão estar abertos, pneus, baldes, bacia, latas, garrafas, tá? Então, isso é um dos pontos principais para evitar a proliferação desses mosquitos. Vai ser destruir esses focos, vai ser destruir literalmente para que esses mosquitos eles não possam se proliferar. E assim a gente vai conseguindo controlar a disseminação, tá bom? Aí desses mosquitos para evitar a contaminação em relação ao vírus que causa a dengue, tá bom? Então vamos lá para o texto. A letrinha B, o que é que ele pede aí na nossa letra B? O texto acima apresenta um exemplo de como as bactérias podem ser benéficas ao ser humano. Cite outros exemplos relacionados à importância das bactérias para o ser humano e para o ambiente em geral. Presta bem atenção aqui, turminha. Quando a gente estudou as bactérias, a gente viu que as bactérias elas não são apenas ruins, tá? Lembra que a gente falou sobre isso? Que as bactérias elas não são apenas bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas são aquelas que de fato causam a doença, vai causar algum tipo de infecção. Mas a gente vai ver que as bactérias também têm o seu ponto positivo, tá bom? Tem as suas vantagens e a gente vê que a atuação e a ação dessas bactérias no ponto positivo, ela contribui muito para o meio ambiente e para os seres vivos que ali estão, tá bom? Então ele diz aí que você cite exemplo da importância dessas bactérias, ó, para o ser humano e para o meio ambiente. Então, ó, as bactérias, elas vão realizar a decomposição da matéria orgânica no meio ambiente. Isso é um ponto bastante positivo. Ela vai decompor, porque ela é um ser decompositor dentro de uma cadeia alimentar. Então, um ponto muito importante para o meio ambiente vai ser a decomposição desses materiais que são realizados pelas bactérias. Então, a gente vê aí um ponto positivo, né? Colocando na balança, a gente vê aí que as bactérias, elas auxiliam muito.
Além disso, elas ajudam alguns vegetais a absorver, alguns nutrientes. Bom, existem bactérias que são chamadas de bactérias nitrificantes. São bactérias responsáveis ou que conseguem fixar o nitrogênio, tá? Porque nós, seres humanos, a gente não tem a capacidade de captar esse gás diretamente do atmosfera, como a gente consegue fazer com o oxigênio. A gente não consegue fazer com o nitrogênio. Então tá aí a atuação das bactérias conhecidas como bactérias nitrificantes, que elas fixam esse nitrogênio até chegar a gente aí dentro de um ciclo, que é o que a gente conhece de ciclo do nitrogênio, que é uma das ações que vocês vão estudar lá na frente, tá bom? Então, elas vão participar da cadeia alimentar, como eu falei para vocês, e dessa forma elas contribuem para o equilíbrio em alguns ecossistemas, tá? Então, outra ação importante vai ser a atuação dessas bactérias nas indústrias, de alimentos e processos químicos, aquele processo utilizado a fermentação, na produção de muitos alimentos que consumimos, Danone, leite fermentado, cerveja, tá? Então aí a gente vê produtos químicos e dentro da indústria de alimentos as bactérias atuando. Além disso, dentro do nosso organismo, existem bactérias que ajudam, auxiliam o sistema digestório a digerir melhor os alimentos. Então a gente vê aí várias vantagens das bactérias também dentro do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e não só causando doenças, tá bom? Então vamos lá para a letra C, o que ele pede aqui. De acordo com o nome das bactérias que podem ser utilizadas para controlar as populações do mosquito da dengue, qual deve ser o formato dela? Ela pede aí, Então, ela diz aí, quando a gente lê o texto, a gente diz que ela é o quê? Bacillus thuringiensis. Então, bacillus já está dizendo a forma, ela tem que ter o formato de um bacilo, tá? Então, coloca aí a letrinha C, forma de bacilo. Na letra D, ele diz, explique com suas palavras o que acontece com o vírus ao entrar no organismo humano. Então, aqui já é uma questão sobre o vírus, porque a gente está tratando dessa questão, o vírus da dengue, tá? Que é causado pelo agente infeccioso vírus. Então, quando esse vírus ele entra no organismo humano, ele vai parasitar as células e aí ele vai conseguir se multiplicar. Ou seja, ele irá introduzir a molécula de DNA ou RNA no interior da célula hospedeira. E aí vai induzir essa célula a produzir novas cópias. Então, vê só, a gente viu uma questão anterior, os vírus, ele infectando a bactéria, a gente viu que ele perguntou algo semelhante, o que ia acontecer depois que esse vírus infectasse a célula das bactérias. E a gente vê aqui que ele pede agora o que aconteceria se um vírus infectasse uma célula no organismo humano. O procedimento ele vai ser o mesmo aí, tá? Então, esse organismo, o vírus ele vai parasitar e quando ele parasita lá, ele vai introduzir o seu material genético, seja RNA ou DNA. A partir daí, ele vai induzir novas cópias, ele vai se multiplicar e também ele pode comandar as atividades daquela célula que ele está parasitando, ok? Então, pessoal, nossa correção termina por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Um beijo da professora Isis. Fiquem com Deus.